Leitura integral das Sagradas Escrituras. Será que você não tem negligenciado aquilo que o Senhor direcionou para que fizesse? Muitas pessoas dizem crer em um Deus do qual está mais atrelado àquilo que eles imaginam do que realmente, de fato, aquilo que Ele é. Nós temos a tendência de criarmos, de imaginarmos, de supormos. Nós somos seres que somos dotados de uma criatividade extrema. Para que isso não nos aprisione, nós devemos recorrer às Sagradas Escrituras. Hoje nós vivemos em uma geração que todos dizem que Deus falou com eles, mas pouco está relacionado ao que está escrito. As palavras de Deus, se não possuem capítulo e versículo, muito provavelmente Ele não falou. Para alguns isso beira a loucura, porque eles reivindicam essa autoridade desse contato íntimo com Deus. E eu não creio que essas pessoas são meramente mal intencionadas, mas elas não conseguem reconhecer o quão maligno são os seus corações. Nosso coração quer criar um Deus. Nossa boca professa um Deus que por vezes nunca existiu. Por isso que nós devemos nos voltar às Sagradas Escrituras. Eu convido vocês hoje a lerem mais um dia as Sagradas Escrituras e pedir para que esse Deus que tirou um povo do deserto também te tire do deserto, também me tire do deserto, que não permita que nós andemos por aí almejando uma construção nossa, e sim a destruição de tudo aquilo que é da nossa vontade, e que Deus seja de fato edificado em nossas vidas. Um caminho de 11 dias se transformaram em 40 anos. O caminho que naturalmente uma pessoa faria em 11 dias por conta do agir de Deus, diante da desobediência, eles demoraram 40 anos. Que nós sejamos conduzidos por Deus. Não diante da nossa rebeldia, mas da nossa obediência. A obediência é uma palavra que está clara e definida. Que possamos não apenas ler, mas conhecer também a palavra. Porque há muita diferença também entre ler e conhecer. Que não sejam meras palavras repetidas, mas palavras que devem ser vividas diariamente. Eu convido vocês a lerem as Sagradas Escrituras. Nosso dia hoje, 418 das lives, e dia 17, lendo as Sagradas Escrituras todos os dias. Quase terminando o Pentateuco. Um pouquinho de cada vez, suportando o processo diário, sendo sustentado por Deus diariamente. Não queremos outro alimento a não ser o alimento que o Senhor nos proporciona. Aquele povo não suportava mais o maná. A Bíblia é esse maná que o povo não suporta. Que o gosto já não é mais atrativo, que por estar todos os dias disponível nós precisamos de outras formas de alimentação. A alimentação é básica. O simples. Portanto, leia as Sagradas Escrituras. Leia e clame ao Senhor para que o Espírito dele o ilumine.
o mesmo Espírito que neste momento nós clamamos pedindo para que nos ilumine e nos auxilie na nossa fraqueza, reconhecendo que nós somos limitados, falhos, miseráveis e carecemos deste Deus misericordioso, que poderia ter nos condenado, mas escolheu nos amar. E nos amou a ponto de entregar o seu Filho. Que nós possamos reconhecer quem Deus é. Bom dia a todos. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 4, em diante. Parabéns a todos vocês que estão aqui diariamente. Não os parabenizo meramente como homens, mas como servos de Deus, que Deus tenha os capacitado para que vocês estejam aqui, mesmo diante de adversidades, de contratempos, de noites mal dormidas, vencendo as suas limitações. Que essa disciplina não seja algo para que homens os aplaudam, mas para que Deus seja glorificado. Isso que eu peço a vocês e também oro por mim. Porque por vezes nós podemos estar meramente incluídos num ritmo onde nós busquemos holofotes sem notarmos. Que o Senhor sonde nossos corações e retire tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos à leitura, vamos à leitura. Peguem suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 4 em diante, versão NVT. Capítulo 4. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam e entrem na terra que o Senhor Deus de seus antepassados lhes dá e tomem posse dela. Acrescentem coisas às ordens. Não acrescentem coisas às ordens. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou. Nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, Deus de Peor. Mas vocês foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejo agora lhe ensino desses decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês o cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós, sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que lhes dou. Fiquem atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas diante de seus filhos, netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim. Eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer, enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximarem e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhe falou no meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou a aliança, os 10 mandamentos, gravou em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhe ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês o cumprissem na terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse dela.
Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre ou ave do céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, não caia na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor seu Deus, o Deus a todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, numa fornalha de fundir ferro, para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão, para entrar na boa terra que o Senhor seu Deus lhes dá, como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam ídolo de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor seu Deus proibiu isso. O Senhor seu Deus é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, provocar a sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra, como testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, a qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá em terras estrangeiras adorarão deuses de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos, sobre a terra até agora, e procure desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas, para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem a voz que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes no meio dele. Porque amou seus antepassados, e ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com um grande poder. Ele expulsou nações muito maiores, mais poderosas que vocês, para estabelecê-los na terra delas, e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheça este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Essas eram as cidades de Beze, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade, Golã em Bassã, para a tribo de Manassés. Essa é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos e decretos e estatutos que Moisés deu a Israel quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto
a Bet-peor, ao lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Hesbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram este rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bassã, os dois reis dos amorreus que viviam ao leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde o Aroeira, à beira do vale Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o mar Morto, ao sul, abaixo da encosta do monte Pisga. Capítulo 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com nós, que hoje estamos aqui, vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele lhes disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou a terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Traga as consequências do pecado dos pais sobre o filho até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro por até 1000 gerações amor por até 1000 gerações dos que amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de maneira indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com a mão forte e o braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você o guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa na terra que o Senhor Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua mulher, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigia essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz, no meio do fogo, cercado de nuvens e densas escuridão. Foi tudo que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu o pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhes dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo:
Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra, em breve, que vocês possuirão. Capítulo 6. Estes são os mandamentos, os decretos e estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumprir na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os meus decretos, os seus decretos e mandamentos desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, seu Deus, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes, prósperas, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem o juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra você e ele os eliminará da face da terra. Não ponha à prova o Senhor seu Deus como fizeram quando queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, bem como todos os preceitos e decretos que lhe dou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da terra em que vão entrar. A terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor lhe disse que faria. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu. Então vocês lhes dirão: éramos escravos no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra, o que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. O Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Capítulo 7. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamento. Não deem suas filhas em casamento aos filhos dela, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes e a cera e queimem os seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações.
Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do faraó do rei do Egito. Reconheça, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedece seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite. Também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhe entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses. Pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem, como podemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor Deus, seu Deus, fez ao faraó e toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos, e lembre-se dos sinais de maravilhas e da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor seu Deus usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Assim, o Senhor seu Deus enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações diante de vocês pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez. Pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor seu Deus as entregará a vocês e lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata, nem ouro que os revestem. Não tome nenhum desses metais para si, por isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considere essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Capítulo 8. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra, que o Senhor Deus jurou dar a seus antepassados. Lembre-se como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que estivessem fome. Em seguida ele sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romanzeiras, com azeite e mel, uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comida até saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem
se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos. E não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, numa terra quente e seca. Lhes deu água da rocha, sustentou no deserto com maná, alimentou os seus antepassados, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar. Conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês esquecerem do Senhor, seu Deus, seguirem outros deuses, adorando-se e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos, assim como o Senhor destruiu outras nações de seu caminho. Vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer o Senhor, seu Deus. Ouça, ó Israel. Você atravessará o Rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que vocês, povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até os céus. Seus habitantes são fortes e altos. Capítulo 9. Descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de vocês como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de você somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhes dá essa boa terra como propriedade, porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali. Durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nos quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que tinha lhe proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidas ao pé do monte. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eles haviam ordenado, derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de vocês, seus descendentes, uma nação mais poderosa e mais numerosa do que a deles. Enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravadas com termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido o metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro, como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as 2 tábuas de pedra e joguei no chão, despedaçando diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, e derreti no fogo, e moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Tabera.
Em Massá, em Quibrote Ratava, em Cades Berneia, o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: o soberano Senhor, não os destrua. Eles são teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito, com teu grande poder e tua mão forte. Peço que te lembres dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a teimosia, a perversidade, o pecado deste povo. Se destruírem os egípcios, dirão: eles morrerão, porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. Capítulo 10. Naquela ocasião o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba um monte para encontrar-se comigo. Eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos das tábuas e os entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado no meio do fogo, em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Mosera, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudigoda e de lá para Jotbatá, a terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma na terra como herança entre seus irmãos israelitas. O Senhor é sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entre e tome posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhes dou para seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há, pertence ao Senhor, seu Deus. No entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, em todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração, deixem de ser teimosos, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês, e lhe dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam e apeguem-se a Ele. Quando fizer juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de louvor, aquele que por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Capítulo 11. Amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos
decretos e mandamentos. Lembre-se de que hoje não falo a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor. Seu Deus nem viram a grandeza, a mão forte e seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e seus cavalos de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra abriu a boca do acampamento de Israel, os engoliu junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra do qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e a vocês e os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, onde vocês vieram, onde plantavam sementes e faziam valas de irrigação com o pé numa horta. A terra a qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade. Terra do qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará chuva na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Grave essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre as mãos e prenda-as na testa como lembrança. Ensine a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nos batendo nas portas de suas casas e em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações diante de vocês, e embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul até o Líbano, ao norte ao rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. Onde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhe resistir, pois o Senhor seu Deus fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênçãos e maldições. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando seus deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra do qual em breve vocês tomarão posse, pronuncie a bênção do monte Gerizim e a maldição do monte Ebal. Esses dois montes ficam ao oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus que vivem do Vale Jordão, perto da cidade de Gal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando a conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. Capítulo 12. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, seu Deus, e seus antepassados lhe dá, para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas, debaixo de toda a árvore verdejante. Derrube os altares de ídolos e despedace as colunas sagradas. Queime os postes de acera e quebrem suas imagens esculpidas, apaguem completamente o nome dos seus deuses. Não adore o Senhor, seu Deus, da forma como esses pagãos adoraram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome.
Ali vocês apresentarão holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias, as ofertas da primeira cria de gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizar, porque o Senhor, o seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Em breve vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação de seu nome tudo que eu lhes ordeno, os holocaustos, sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegre-se ali na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos e filhas, e com seus servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entendem, mas apresente apenas o lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer carne em qualquer cidade sempre que desejarem, como à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo de cereais, no vinho e no azeite, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele lhe escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. E tenham cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado dos rebanhos de ovelhas, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca comam sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com sangue que lhes dá vida. Não comam sangue, derramem no chão como se fosse água. Não comam sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor lhe escolher as ofertas sagradas e ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra deles, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem perguntem como essas nações adoram seus deuses. Querem seguir seu exemplo? Não adore o Senhor, seu Deus. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como outras nações adoram o Deus delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. Portanto, eu tenho cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Capítulo 13. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras dele. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam somente a ele. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz e sirvam-no, e apeguem-se a ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los
devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho do Senhor, do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. Não tenham pena dele. Não poupe nem o proteja. Execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, o lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, e ouvirem dizer que os homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e este ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataque a cidade e mate a espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queime toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os trará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Até aqui, assim terminamos mais uma leitura das Sagradas Escrituras. Nós vemos milhares de advertências, nós vemos repetidas vezes o Senhor manifestar que só será misericordioso se ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Isso não foi revogado. Nós devemos cumprir aquilo que é certo aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor continua sendo a mesma, ontem, hoje e para sempre. O que ocorre é que as leis cerimoniais foram cumpridas, todas em Cristo Jesus. Agora nós não temos um lugar especial a adorá-lo. Nós somos um corpo que agora glorifica teu santo nome. Nós não precisamos cumprir determinados rituais, mas nós continuamos obedientes, seguindo a sua palavra, fazendo aquilo que é correto e bons aos olhos do Senhor. Imagine que a justiça de Deus foi proclamada de maneira dura. Muitas vezes, alguns estabelecem como cruel, o qual eles olham de uma perspectiva completamente equivocada, porque Deus é criador de todas as coisas e pode fazer delas aquilo que quiser. A sua obra foi maravilhosa, porque Ele a sustentou e continua a sustentar, com teu divino Espírito Santo, que mantém homens que estavam caminhando para o inferno, agora firmes, inabaláveis, porque aquele Deus que os criou também os sustenta. Porque se não estivesse os sustentando, continuariam caminhando rumo à sua destruição. Mas, no entanto, agora nós que fomos chamados das trevas para a luz, caminhamos para a honra e glória do nome dele. E nós clamamos que ele continue a nos sustentar, porque nós seremos, senão, como esse povo que caminha sem saber para onde vai, buscando apenas seus próprios interesses. Vocês viram que os povos ali eram repugnados e repugnantes, porque queimavam seus próprios filhos como sacrifício a outros deuses, da mesma forma que o próprio povo de Deus fez isso, da mesma forma que o próprio povo hoje continua a se desviar do caminho do Senhor. E nós sabemos que sem Deus nós desviaremos. Portanto, que nós possamos clamar ao Senhor pela mesma misericórdia, clamando para que Ele nos direcione e nos conduza. É maravilhoso, é um dos livros que eu mais gosto, Deuteronômio. Eu aprendo sempre demais. E sempre que eu leio, eu vejo o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou um pecador, o quanto ele foi misericordioso e continua a ser misericordioso. Imagina que os seus juízos emanavam destruição,
essa destruição que foi cumprida em Cristo Jesus, essa destruição que agora nós podemos contemplar diante dos nossos olhos, não se achegará a nós, não porque nós somos bons, mas porque Ele escolheu nos salvar, conforme Ele mencionou ali. Não porque era um povo que era digno de ser amado, mas sim por conta do seu amor e da sua aliança. Que essa sua aliança continue a nos sustentar. Que nós possamos estar entre aqueles que pertencem à sua aliança. Que nós possamos ter essa firme convicção, não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito. Que nós possamos repousar e nos esconder única e exclusivamente em Cristo, sabendo que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Que não há nada do qual possamos nos orgulhar a não ser de pertencermos a Cristo Jesus. A salvação só vem por intermédio de Cristo Jesus, não é por conta do que você faz, mas por conta daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Lembre-se que Ele escolheu te amar, lembre-se que você estava perdido e Ele escolheu vir até você. Lembre-se que, independente de qualquer coisa que você faça, tanto coisas boas ou ruins, Ele não olha por isso, Ele olha para a imagem de Cristo em você. Então, que você hoje abandone todas as coisas e olhe simplesmente para Cristo e enxergue nele a suficiência da sua salvação. Ele escolheu te amar. Ele escolheu amar um povo para si por conta do seu único e soberano querer. Não foi por conta de algo que você viesse oferecer a Ele, porque você vem de mãos vazias. Nós nada temos a oferecer. E tenha certeza de que todos aqueles que Ele escolheu amar desde antes da fundação do mundo, quando ouvirem essas palavras, despertarão. E não há nada que poderá afastá-los deste maravilhoso amor. Que você creia nisso, que você continue a ler as Sagradas Escrituras, que você continue a meditar nessas palavras, que essas palavras não sejam meras palavras, mas sejam palavras que fazem nosso corpo tremer, que façam nosso espírito regozijar de alegria, acreditando que este Deus é real. Este mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito é o Deus que nos tirou do inferno do qual nós estávamos caminhando e agora nos conduz para Ele, para vivermos para Ele, para a honra e glória dEle. Ele não está nos levando a algum lugar. Ele já nos colocou em algum lugar e agora nós somos representantes do seu reino celestial aqui na terra. Que você possa representar este povo, que você possa glorificar o nome de Deus, não por conta daquilo que você pode fazer, mas por conta daquilo que Ele faz em você. Que você seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas, que você continue a meditar na Sagrada Escritura. Se nós lêssemos até aqui e não tivéssemos mais nada das Sagradas Escrituras, nós já teríamos a revelação completa do Messias que nós já contemplamos, porque nós já lemos. Se perdesse todo o restante das Sagradas Escrituras, isso seria o suficiente para reconhecermos que Deus é soberano e escolhe salvar um povo para si. E que a salvação depende dele. E que mesmo correndo para longe dele, ele continua a nos buscar incansavelmente. Deus não se esqueceu de você. Deus continua a te chamar, a te atrair para Ele. Em breve, de maneira irresistível, seu coração será transformado, sua vida será transformada e o nome dele será glorificado. Creia nisso. Como é bom ter essa palavra. Que nós possamos viver para a honra e glória do nome dele. Amanhã, convido vocês a cultuarem o Senhor junto conosco, nos reunirmos enquanto corpo de Cristo, para exaltarmos e glorificarmos seu santo nome. Amanhã é o terceiro domingo do mês, o dia que nós fazemos a ceia. Nós ceiamos, nós fazemos isso como ordenado pelo Senhor. Nós cremos na presença real de Cristo, não real fisicamente, mas espiritualmente, auxiliando nosso povo, o povo do qual nós pertencemos. Nós cremos que o Senhor nos capacita a vivermos de maneira diferente. Nós cremos que o Senhor tem nos guiado a um lugar do qual nós não poderemos chegar sozinhos. Portanto, eu convido vocês a fazerem parte de uma igreja. Vocês que não congregam em nenhum lugar, busquem
conhecer uma igreja. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, que eu oriento vocês acerca de alguns lugares dos quais eu conheço, para que vocês possam ser instruídos na palavra, para que vocês possam viver diante dessa palavra, do qual ela sustenta e mantém as suas vidas, que vocês possam entender do que se trata esses meios de graça, esses sacramentos, que você possa compreender do que se trata esse favor imerecido, o qual Deus estendeu sobre nós, que você possa se reconhecer agora como um homem pecador, um ser humano falho, se arrependendo dos seus pecados e pedindo para que Ele te direcione de maneira sábia a uma vida que Ele seja glorificado. Então amanhã esteja conosco, se for possível. Amanhã nós teremos um almoço também, depois da ceia. Quando termina o culto, nós continuamos a cultuar o Senhor, repartindo alimentos, tendo esse momento de comunhão, podendo conhecer cada vez mais uns aos outros e tendo esse momento do qual nós temos plena convicção de que glorifica o nome do Senhor. Perfeito? Espero vocês amanhã, com quem faz parte da Igreja Cristã Protestante Confronto. Quem não faz, está mais convidado. E se você já frequenta uma igreja, vá lá, seja fiel a Deus e que Deus lhe capacite. Perfeito? Tamo junto. Então hoje nós terminamos, nós lemos do capítulo 3, do capítulo 4 até o 13. Então amanhã é dia 400 e... calma aí, deixa eu pegar a caneta. Amanhã é dia 419. Dia 18 do 1, 26. Amanhã será a live de número 18, do capítulo 14 em diante. Hoje foi do 4 ao 3. Perfeito, tamo junto. Olha aqui como que eu faço as anotações, para vocês que talvez tenham curiosidade. Daí eu coloco aqui os dias e vou acompanhando dia após dia. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. É isso. Que Deus seja glorificado. Hoje, com um número menor de pessoas, naturalmente as pessoas vão ficando pelo caminho, tá? Naturalmente. Algumas pessoas começam empolgadas e vão se perdendo. A disciplina, por vezes, é difícil. Mas nós devemos ter, sabendo que Deus nos capacitou para isso. Então, que nos forcemos a fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Que possamos compreender do que se trata essa vontade do Senhor. Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim permitir. Que o nome do Senhor seja glorificado. Não se esqueçam de comentar e compartilhar. Fui, tamo junto. Beijo.